Oi, pessoalzinho do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, canal Sala de Aulas vem aqui para falar para você, conversar um pouco sobre a importância da cultura na nossa vida e na vida de toda a sociedade. E por que a cultura ela é tão combatida sobremaneira pelos governos de direita? Porque é por meio da cultura que toda a sociedade evolui. Uma pessoa que tem as suas tradições culturais conservadas são pessoas mais saudáveis na sociedade, porque essas pessoas sabem a sua real identidade. Ela sabe da onde ela veio, quem são seus parentes passados, quem são seus antepassados, melhor dizendo. Ela sabe o que é importante para aquela comunidade ao qual ela vive e ela leva consigo para as próximas gerações esses conhecimentos que são valorizados também pelas gerações futuras, ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e assim por diante. E a extrema-direita, se vocês repararem bem, vivem combatendo a cultura, a arte, a educação como um todo, porque um povo que não tem a sua cultura valorizada é um povo que geralmente é alienado, pouco sabe de si e pouco sabe da sua identidade, da sua história. E assim o sendo, não tem como combater o extremismo e fica mais vulnerável ao fanatismo político, ao fanatismo religioso, né? E a aceitar muitas vezes a sua condição imposta por essa sociedade elitista, capitalista, de que você nasceu pobre, nasceu miserável, né? Nasceu sem condições de ascender a uma vida melhor. Então, é muito importante que cada um de nós busque estarmos adquirindo conhecimentos novos, praticá-los, né? E também conhecimentos antigos, principalmente conhecimentos antigos, para que a gente saiba muito direitinho da onde a gente veio, né? Quem são nossos antepassados e quais foram suas lutas, né? No que eles se identificavam e o que eles venceram ao longo da sua existência, na sua trajetória, para que nós também possamos empossar os nossos filhos, nossos netos, das mesmas capacidades de resistência que tiveram os nossos antepassados e que nós mesmos adquirimos ao longo do caminho. Então, educação, cultura, arte são fundamentais para que a gente esteja cada dia mais focados na questão da nossa identidade e na questão daquilo que realmente é importante para a nossa vida quanto coletividade. Mas o que é cultura? Cultura é um termo bastante explorado em muitas ciências, sociologia, antropologia, história, geografia, né? Todos nós, profissionais das ciências humanas ou estudiosos das ciências humanas, usamos o termo cultura para explicar diversos fenômenos. O sentido da cultura, então, ela é bastante amplo. Ela é o que corresponde a um conjunto de hábitos, de crenças, de conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo. Por exemplo, o grupo dos artistas, o grupo da dramaturgia, grupo musical, das artes plásticas,
né? Toda a cultura, ela de algum modo segue um padrão estético, um padrão harmonioso, né? E um padrão que se herda de várias sociedades. Então, ela tem uma variação muito grande de significados, mas ela é de origem latina, é da língua latim. Ela vem designar um conjunto de conhecimentos, de hábitos sociais e cultivo, por exemplo, né, lá na sua origem, cultivo dos vegetais, a cultura do tomate, cultura do cultivo das tomates, né? E quando se fala aí da humanidade, alcança uma racionalidade pelo senso crítico, um senso estético, cultura de um povo, né? Cultura de uma nação, que tem ali muitas subdivisões, cultura de religião, de arte, de culinária, costumes, conhecimentos. Então, tem um vasto campo para se pensar sobre a cultura. No século XIX, os estudos antropológicos surgiram na Europa, principalmente sobre o aspecto do darwinismo social, do biólogo e sociólogo britânico Herbert Spencer, termo evolucionismo, que estava em voga entre os intelectuais do século XIX, devido à disseminação da teoria de Darwin. Darwinismo social surgiu, então, a partir da conexão entre o estudo de Darwin e da antropologia, que liga a teoria de Spencer. Mas a cultura aqui no nosso Brasil, ela passa pelas questões também da escravização, pela questão indígena, pela questão da falta de respeito aos nossos povos originários, depois pela aniquilação ou tentativa de apagamento total dos povos africanos, no que refere ao quesito da sua naturalidade africana, né? Quando chegaram aqui, se fazia-se uma espécie de apagamento da sua identidade, né? Então, essas pessoas tinham que esquecer, aquelas pessoas tinham que esquecer a sua arte, tinham que esquecer sua religião, sua linguagem, se converter, né, à religião cristã, que era dos brancos europeus, seus invasores, e com os indígenas a mesma coisa, o apagamento da linguagem, né, o apagamento das suas crenças, o apagamento do seu modo de vestir, né? Então, tudo isso traz uma diferença social que tem fortes origens no apagamento cultural dos nossos povos tradicionais. Temos vários tipos de cultura. Cultura erudita, muitas vezes utilizada e desenvolvida esteticamente, né, como uma cultura de alto valor. Pode resultar em uma visão etnocêntrica, esse tipo de cultura. Ela é criada por uma elite econômica, social, intelectual, que tenta se sobrepor, né, porque ela quem consome essa cultura erudita, e aí faz com que ela detenha um certo poder sobre aqueles que não têm os mesmos meios, né, as mesmas condições de consumo dessa cultura erudita. E aí dá-se um certo poder àqueles que têm dinheiro para consumi-la.
Temos a cultura popular, essa, como o próprio nome já diz, né, é a cultura geral do nosso povo. País como o Brasil, ela está fora do eixo erudito, né? Nós aqui não temos tanto valor e não damos tanto valor à cultura erudita, mesmo porque a elite brasileira ela é muito pequena em comparado à imensidão da população brasileira, né? A riqueza está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. O Brasil tem uma vasta cultura nordestina, nortista, sertaneja, indígena, urbana, periférica, favelas, né? Que não se enquadram aí aos termos eruditos. Temos a cultura indígena, a cultura de cordel nordestina, né? A literatura, que passa aí por Ariano Suassuna, Carolina de Jesus, né? Patativa do Assaré e tantos outros. Temos a cultura musical aqui no Brasil, o sertanejo de raiz, o samba, né, que foi aí perseguido, né, como uma espécie de crime pouco depois da abolição da escravatura, né, até o começo do século passado era meio que proibido, né, falar em samba, tocar samba e tudo mais, e ela nasce depois, ela renasce, ela surge, né, ressurge das cinzas, né, nos morros, sobretudo os morros cariocas, né, para depois aí ganhar as ruas, né, ganhar de verdade a população. E a mesma coisa aconteceu com a capoeira, né, que também é uma cultura, né, de dança, que foi proibida até bem pouco tempo atrás, se a gente for olhar a história, né, bem pouco tempo atrás. Temos hoje o funk, né, como sendo uma cultura das mais populares também, vista ainda por uma maioria, né, por uma maioria da nossa sociedade como uma cultura preconceituosa, estranha, né? As pessoas torcem o nariz, né? Enfim. Mas que é cultura também e é popular também, né? E temos a cultura de massa. A cultura de massa ela é diferente da cultura popular e da cultura erudita. Ela mescla os elementos dessas duas culturas. Cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto de uma indústria cultural. Então, a cultura de massa, ela visa alcançar todos os polos da sociedade, seja esse polo, né? Os pobres, os ricos, os medianos, enfim. E ela vai atender a demanda do mercado. Então, vai lá, se está meio que na moda, né? Cinema brasileiro, então vamos atender ao que o povo pede, né? Aí depois, cinema de ação, né? Teatro, com peças literárias, ou então com dramas e tudo mais. Então, essa cultura de massa, ela vai ser feita conforme a demanda do mercado. E o principal eixo produtor e disseminador dos padrões culturais de massa hoje é os Estados Unidos, que importa os seus produtos culturais para vários países do globo, né? Que consomem aquele tipo de arte deles com bastante frequência. Então, é isso, tá? Fiz aqui um breve resumo sobre a cultura, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802. E é isso aí. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau!